um homem em crise com Deus. A gente às vezes não entende algumas situações nas nossas vidas, e muitas vezes nós estamos em crise com Deus. E eu creio que Deus tem algo a falar para mim hoje. Eu creio que Ele vai tratar comigo. Se sobrar, trata com vocês também. Mas é primeiro comigo, né? O livro de Jonas tem 4 desdobramentos. E nós vimos aqui, capítulo 1, Jonas e a tempestade, né? Um Jonas fujão, Deus falando com ele, Deus tem que usar a tempestade para sacudir aquele homem. Vemos nessa parte um Jonas de costas para Deus. Deus chamou, Deus comissionou, Deus mandou e ele de costas para Deus. Capítulo 2, nós vemos Jonas e o grande peixe. Me joguem no mar, me lancem no mar. Foi lançado. E nas profundezas do mar ele clama e Deus dá o livramento para ele. E nós vemos aí um Jonas de joelhos. E a gente vai para o capítulo 3. Jonas e a grande cidade. O Jonas que foi chamado, que fugiu, que correu, que tentou e que depois ele vai para as profundezas do mar. Deus providencia um peixe para engolir Jonas e leva ele. É para aqui, Jonas. Quando Deus tem algo para as nossas vidas, não adianta correr. Não adianta correr. A coisa vai ter que acontecer como Ele quer. E a gente vê Jonas e a grande cidade, esse Jonas agora de pé, né, diante da grande cidade. E hoje nós vamos ver Jonas e o Senhor. De tudo que ele passou, por onde passou, nós vamos ver ele numa conversa com Deus, ele num relacionamento com Deus. E a gente vê aqui no capítulo 4, Jonas assentado. Então no 1 ele de costas, no 2 ele de joelhos, no 3 ele de pé e agora no 4 ele assentado. Nós vamos ver no capítulo 4, o escritor, ele vai da compaixão de Deus para a ira de Jonas. Do triunfo dos propósitos de Deus ao fracasso dos desejos de Jonas. Jonas experimenta o maior fenômeno evangelístico da história, né? Ele prega em uma cidade que tem mais de 500 mil de habitantes. Entre esses, aproximadamente 120 crianças, a gente vê no texto. Aqueles que não sabiam discernir a mão direita da esquerda, a ideia de que eram crianças. E ele prega ali para aquele povo todo, e aquela cidade se rende ao Senhor. Em vez dele se alegrar, ele fica irado. Em vez dele se regozijar, ele explode de ressentimentos e queixumes. Esse é o quadro que nós temos. Um Jonas reclamão, né? Fica zangado porque Deus é gracioso. Você já viu isso em algum momento? De vez em quando eu me vejo assim, eu acho que é só eu, então por isso que eu vou pregar para mim hoje. Em alguns momentos eu estou assim, já que os ninivitas não morreram, então agora ele que quer morrer. Eles não morreram. E Deus falou, se eles não ouvirem, dentro de 40 dias eu vou destruir. Então eles não morreram, Deus não destruiu, então é eu que tenho que morrer. É interessante isso. No capítulo 4, Deus destampa o coração de Jonas. Deus abre as cortinas da alma de Jonas. Deus traz à tona o que está escondido no interior do coração de Jonas. Deus trabalha no coração de Jonas. E eu creio que Deus nessa noite Ele quer trabalhar em corações. E Ele está trabalhando no meu a partir da tarde. Eu me sentia, não sei explicar para vocês, eu nunca passei por isso. E eu falei, Senhor, se é dessa forma que o Senhor quer, é dessa forma que vai ser. Deus Ele trabalha, Ele traz à tona o que está no coração de Jonas. Deus revela para nós algo assustador aqui. Nós podemos fazer a coisa certa e muitas vezes pregar com a motivação errada. É possível obedecer sem alegria. É possível ser uma bênção para os outros sem usufruir dessa mesma bênção nas nossas vidas. Muitas vezes está falando, fazendo tantas coisas e não está fazendo nenhuma diferença aqui dentro. Talvez possamos comparar o capítulo 1 com o capítulo 4.
Jonas, no capítulo 1, como filho pródigo, ele queria fazer as coisas do jeito dele. E aí a gente vai para o capítulo 4, né? No capítulo 1, ele, aquele jeitão dele. No capítulo 4 pode ser representado pelo irmão mais velho do filho pródigo. Jonas agora está irado, ele está triste, ele está infeliz com o que estava acontecendo. O livro termina com a conversão dos ninivitas e a rebelião de Jonas. Que coisa! O cara tinha ido lá para pregar para eles se converterem e eles se convertem. E aí no final das contas ele está revoltado. Por que eles se converteram? Nós vamos entender algumas coisas. Os pagãos estão correndo para a luz. Jonas está dando marcha ré, fugindo da luz. Rebelião 100%, Jonas. Enquanto Nínive se derrete, Jonas endurece. Enquanto os ninivitas clamam pela compaixão de Deus, Jonas se irrita com a compaixão de Deus. É interessante isso, a gente vê tudo isso. 3 perigos nós encontramos aqui: pregar aos outros e não usufruir da mensagem que se prega. É um risco. Deus age, vê os resultados, Deus opera, outros são abençoados e nós permanecemos secos, indiferentes. Estou nem aí com isso, não está dizendo nada. Segundo, cansar da obra e na obra. Jonas faz a obra porque não tem outra opção, ele está encurralado. E talvez seja a mesma condição sua hoje aqui. Você está fazendo porque não tem outro meio, você está encurralado. E Deus, muitas vezes, Ele nos encurrala porque Ele quer nos ver ativos, atentos, fazendo, respondendo ao chamado dEle. A motivação não brota de dentro de Jonas. Ele vai na marra, vai porque está na camisa de força, parece, né? Vai porque Deus colocou ele contra a parede, porque Deus falou: é para ir. Não vou fugir, Deus. Estou falando que é para ir, rapaz. Tu não quer ir? Não quer? E aí Deus fez criou toda aquela situação que nós vemos no capítulo 1. Se você não leu o livro de Jonas ainda, leia o livro, e você vai entender, você vai ver como Deus agiu para que ele fosse, para que ele atendesse o chamado de Deus. Jonas estava cansado na obra, e quase cansado do Deus da obra também. É interessante isso. Algumas vezes nós ficamos assim, cansados, mas tudo isso, mas quanta exigência, quanta exigência. Deus é Deus, Deus Ele é justo, Ele é puro, Deus é amor, mas Ele também é justo, e Ele quer que as coisas andem e se encaixem da forma que Ele quer, não da forma que eu quero, nem que você quer. E para nós levarmos um evangelho facinho, de brincadeira, aqui não há lugar. Porque aqui é um lugar onde Deus age, onde Deus trata, onde a palavra dele fala ao meu coração, ao seu coração, aos nossos corações, e nós nos dobramos diante dele. Ele é Deus. Amém. Jonas estava cansado. Fazer a obra leva ao estresse. E no caso dele aqui, estava querendo a morte. Terceiro, fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra. Gente, é horrível fazer porque você está sendo forçado. E mais ou menos era o que estava acontecendo aqui. A maior prioridade da nossa vida não é fazer a obra de Deus, mas deleitar-nos no Deus da obra. Ter prazer. Muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus porque estão... faz! Não é isso. E enrosca mesmo. Enrosca. Porque está forçado. Se você está forçado, se você está forçada, a coisa vai pegar, não vai andar, não tem jeito. De forma alguma as coisas vão fluir. Porque Deus, o Deus da obra, é mais importante do que a obra de Deus. E a gente não entende isso às vezes. O Deus da obra, ele é mais importante do que a obra. E ele, muitas vezes, ele fica relegado a segundo plano. E nós queremos a obra, fazer a obra. Há pouco tempo eu ouvi um vídeo e postei na igreja. O pastor que estava falando, ele dizia que muitas vezes nós estamos fazendo tanta coisa e nós estamos fazendo a coisa certa. Eu estou lá em casa e daqui a pouco alguém: pastor, está um texto assim, aí eu largo tudo que eu estou fazendo, porque eu vou lá cuidar, porque eu estou fazendo a coisa certa.
mas eu estou deixando de priorizar outras coisas. Eu estou deixando de priorizar o estudo da palavra, a oração, que eu preciso estar preparado para vir aqui e falar com propriedade, com autoridade que vem de Deus. Mas aí eu deixo tudo, eu tenho que atender o irmão. Peraí, o irmão passou dias que ele podia ter me procurado, ele pode esperar um pouco mais. Eu tenho que priorizar o Deus da obra. E às vezes é difícil priorizar o Deus da obra. Deus está mais interessado no que nós somos do que no que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Se eu não tenho vida com Deus, meu trabalho para Deus é um lixo, é uma porcaria. Ele rejeita, ele não quer. E eu temo isso, estar diante de um Deus que pode rejeitar o meu trabalho, se eu não tenho vida com Ele. Eu temo isso. O coração de todo problema é o problema do coração. Deus não está apenas interessado no nosso trabalho, na nossa performance. Ele está interessado na nossa motivação, na minha, na tua motivação. Ele está interessado. E se ela não for uma motivação verdadeira, sincera diante dele, estamos perdendo tempo, meus queridos. Jonas reclama dos atributos de Deus, quando deveria deleitar-se nos atributos de Deus. Em quem Deus é, ele reclama. E muitas vezes nós nos encontramos assim, reclamando, contagiando, espalhando reclamações para tudo quanto é lado, e as pessoas começam a ouvir, até estão mais ou menos animadas, mas elas começam a ouvir as reclamações, elas desanimam também. E Deus não é glorificado. E nós vamos entender hoje algumas lições dentro desse livro, do capítulo 4, específicas de Deus para Jonas e para nós também. A primeira lição: Jonas se desgosta do que Deus gosta. Essa é a primeira lição que nós vamos ver. O capítulo 1, do versículo 4, e a gente precisa pegar o último versículo que o Jorge pregou na semana passada, que tem uma ligação. O último versículo da semana passada, capítulo 3, versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então, tendo em vista a reação do povo de Nínive, que eles abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus mudou a posição que Deus tinha para destruí-los. Então, tendo em vista tudo isso, vamos para o versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Interessante. A conversão dos ninivitas, que era para alegrar Jonas, irritou ele profundamente. A pessoa, quando ela está contrária à obra de Deus, quando ela está assim, estranha à obra de Deus, as coisas que deveriam alegrar irritam. A cidade inteira se arrepende. O que agrada o coração de Deus desagrada Jonas. Deus se afasta da sua ira, concede o perdão, mas Jonas fica irado. Vocês já viram alguém, Deus agindo, uma bênção, as coisas acontecendo e a pessoa irada? Foi todo, cara feio. Virou, mexeu, um chega perto, mais isso, mais aquilo outro, reclamações mil. Não conseguimos muitas vezes ver o que Deus está fazendo, ver as pessoas que estão chegando, as pessoas que estão conhecendo o Senhor, as pessoas que estão tendo a vida transformada pelo Senhor. A minha esposa de vez em quando fala comigo: bem, vamos dar uma olhada no retrovisor, vamos olhar as coisas que estão acontecendo, vamos olhar no para-brisa, o que está vindo, o que Deus está fazendo. E muitas vezes a nossa visão ela é tão crítica. E ela é crítica em casa, ela é crítica no trabalho, ela é crítica na rua, ela é crítica, chega até no banco, essa vida, reclamação o tempo todo. Jonas se desgosta do que Deus gosta. Deus se afasta da sua ira, consegue o perdão e ele irado, por duas razões. Primeiro, a conversão dos ninivitas. Parece aqui que Jonas detesta os estrangeiros, Parece que ele é um racista, um exclusivista, era só para eles, e muitas vezes isso acontece com a gente, Ou você faz parte da minha igreja ou você está fora. Nós somos os únicos certos. Isso
não é correto, isso não é bom. Nós precisamos vigiar quanto a isso. Então, a primeira razão é a conversão dos ninivitas, e a outra razão é a compaixão de Deus. Ele não admite que Deus goste de quem ele não gosta, de que Deus salve quem ele quer que morra. Você já viu isso acontecer? Ele fica irado. Não, esse povo tem que morrer. Se eles têm que morrer, por que Deus te chamou e te mandou ir lá falar para eles? Se eles têm que morrer. É interessante essa primeira lição. Segunda lição: Jonas é um homem que ora para reclamar de Deus. Gente, eu parei nisso daqui, eu fiquei pensando, como é que pode uma pessoa orar para reclamar de Deus? Versículo 2: ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e prometes castigar, mas depois te arrependes. Ele está falando com Deus: estou gostando não, Deus. Tu é meu Deus, eu tenho que te falar isso. É mais ou menos a ideia. Ele não tem prazer na oração. Ele orou 2 vezes no livro. A primeira, no capítulo 2, para buscar o favor de Deus para si. Na segunda, para reclamar de Deus. Nas 2 orações, Jonas estava focado em si. Ele não pensa nos outros, é ele e ele. Vocês lembram daquela musiquinha que tinha aí que cantava muito? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Foi Jonas que compôs. Brincadeira. Mas é mais ou menos essa ideia. Ele no centro. Última oração parece mostrar que ele estava certo e que Deus estava errado. Justifica atitudes rebeldes no versículo 2. Deus vai mudar, mas eu não quero que se convertam. Eu sabia, Deus, quando eu estava lá, que tu ia mudar, sabe? Por isso que eu fugi, Deus, porque eu sabia, não ia adiantar nada. Então era uma pregação que ele queria que tivesse o resultado que ele queria. E na nossa caminhada cristã, muitas vezes nós estamos assim, querendo que os resultados sejam o que eu quero. Eu não estou pensando nos outros, eu não estou pensando em Deus, eu não estou pensando em nada. Eu sou eu. Ele justifica as atitudes, né? Queria estar certo. Fez 2 orações. A primeira oração no pior lugar, lá no fundo do mar. E a segunda oração que ele faz é interessante, que era a pior oração no melhor lugar. Estava em Nínive, onde Deus queria. Interessante isso. Onde Deus o enviou para ser mensageiro da sua palavra. Ele estava irado pelo que Deus estava fazendo. Meus queridos, esse último capítulo, eu nunca pensei que eu fosse extrair tantas verdades dele, e que eu fosse me colocar diante de um espelho. Parece que muitas vezes, olhando as atitudes de Jonas e vendo as minhas atitudes, e que você consiga também se colocar diante de um espelho agora, o espelho da palavra, e olhar a tua vida e ver como é que você está andando, como é que você está agindo, o que você está fazendo. Deus irado pelos atributos de Deus, os atributos de Deus que deveriam animar ele, encorajar, traz ira, totalmente fora do que Deus tinha para a vida dele. Terceiro, Jonas é um homem que quer morrer porque os outros querem viver. Quero morrer, eles querem viver. Versículo 3: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Deprimido porque Deus se alegra com a salvação dos ninivitas. Deus se alegrando, imaginem, gente, você vendo Deus alegre porque o povo tinha sido alcançado, e o homem que vai lá, que é usado por Deus para falar para aquele povo triste porque Deus tinha alcançado eles. É interessante, a gente vê na história bíblica, Elias querendo morrer porque as pessoas não estavam se convertendo, e a gente vê aqui Jonas querendo morrer porque eles se converteram. Interessante. Estava em jogo o que aqui? A reputação dele, né? Em 40 dias eles deveriam morrer,
e não estava acontecendo. Então ele tinha falado que eles morreriam, e a pregação dele foi uma pregação ridícula. Capítulo 3, a pregação dele, ele saiu pela cidade proclamando, né? Olha a pregação dele, capítulo 3, versículo 3: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Uma cidade com mais de 500 mil de pessoas, 120 delas que não sabiam distinguir a mão direita da esquerda, possivelmente crianças. E ele, algo que era para fazer em 3 dias aproximadamente, ele fazia em 1 dia. Uma mensagem dada tipo assim: eu vou falar para tirar o peso das minhas costas. E quantas vezes nós estamos assim, falando para tirar o peso das costas? Nós não devemos ter essa postura, meus queridos. É falar porque Deus nos chamou para falar. É falar com prazer, com satisfação, com contentamento. Jonas, um homem que quer morrer, porque os outros querem viver. Então estava aqui em jogo a reputação dele, o nacionalismo dele. A salvação dos ninivitas era um fracasso político, porque os ninivitas salvos, eles eram um povo terrível, um povo que detonava, um povo que não respeitava ninguém, e era o povo que dominava de uma forma mais forte na época. E ele está aqui: não, esses caras não podem ser salvos de jeito nenhum. E nós vimos aqui o Jorge falando na semana passada muito sobre a questão da graça. Quem éramos nós? Quem somos nós hoje? E muitas vezes olhamos para as pessoas: não, aquele ali não merece a graça, aquele também não. Nós temos os escolhidos, e talvez se fosse pelo nosso gosto, os que poderão ter ou não o favor de Deus. De repente, a postura que ele está tendo aqui, né? Deprimido, porque Deus está se alegrando com a salvação, quando deveria estar alegre. Em quarto lugar, Jonas é um homem que não muda, espera que Deus mude. Ele não ia mudar, Deus que teria que mudar. Versículos 4 e 5 dizem o seguinte: o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. A fúria de Jonas aqui era algo tão terrível, né? Essa palavra, ela dá a ideia de algo assim. Ele estava se explodindo. Já foi uma pessoa furiosa, com raiva. Mas eu já vi umas figuras no Facebook, né, que está assim saindo fumaça dos ouvidos, está saindo fogo do nariz. Imagina como é que está por dentro uma pessoa dessa. E uma pessoa com toda essa fúria, porque estava vendo Deus agir. Meu querido, minha querida, você que está caminhando aqui, Deus tem agido no nosso meio, milagres têm acontecido. Os grandes milagres que a gente propaga aqui é salvação de vidas, pessoas se dobrando aos pés de Deus, e você às vezes não consegue se alegrar. Parece que está saindo fogo dos seus ouvidos, do seu nariz, das suas narinas, está saindo dos olhos. Estou queimando todo mundo. Será que está acontecendo isso? Jonas é um homem que não muda, ele espera que Deus mude. Agora, questionado por Deus, ele não responde, ele vira as costas. Ei, Jonas, quero falar com você. Não quero, estou de mal, estou de bico. Ele não quer ser confrontado, não quer ser corrigido, não é ensinável. Guardou silêncio, nem responde, sai da cidade, não quer saber. Deus procura levar Jonas para fora de si mesmo, e eu creio que a direção de Deus é para que você, para que eu sejamos levados para fora de nós mesmos, para revermos os nossos princípios. Deus quer nos mudar, mas muitas vezes nós estamos como Jonas, nós não queremos ser mudados. Ele ficou torcendo, né, para Deus não mudar, para não dar certo, para a cidade ser destruída mesmo. Ele esperou Deus ter uma posição que não fosse a que ele
que Deus tivesse a posição que ele estava pregando, vocês não ouvissem, ele esperava isso. Estava totalmente contrário. Quantas vezes na caminhada de igreja nós vemos isso? Eu já tive numa igreja que tinham pessoas que falavam mal da própria igreja que estavam, e eu me sentia angustiado. E Deus tratou, Deus cuidou. Falava mal do pastor, falava mal do líder do louvor, falava mal do tesoureiro, falava mal de tudo, acho que falava mal até da pessoa mesmo. Porque eu também sou impressionado com isso. Impressionado como isso acontece. Quinto, Jonas, um homem que se desgosta quando os outros são abençoados, mas se alegra quando ele é abençoado. Vocês já viram isso? Eu já vi, já presenciei isso. Pessoas que se alegram quando são abençoadas, mas quando o outro é abençoado, quando o irmãozinho lutou e conseguiu comprar um carrinho, não se alegra. Quando o irmãozinho lutou e conseguiu um bom emprego, não se alegra. Mas quando ele compra um carro, todo mundo tem que ver, tem que ir lá, vamos lá, porque não se alegra com os outros, só pensa em si. Holofotes totalmente voltados para si, versículos 6 a 8. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Opa, está cuidando de mim agora, não é para cuidar do povo não, é de mim que é para cuidar. Versículo 7, mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer, até o 8, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Deus livrou Jonas do mar, livrou do sol, mas ele tinha uma vida centrada nele mesmo. A vida dele não era centrada em Deus. Mesmo sendo profeta, ele não honra o primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas, e nem o segundo, amar o teu próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Ele não tinha essa postura, só amava a si mesmo, só pensava nele, era o centro das atenções, egoísta, totalmente egoísta, né? Deus mostra a Jonas a sua alegria pelo arrependimento. Jonas, pelo arrependimento de Nínive, Jonas mostra a alegria pela planta. Vocês já viram isso? Tem gente que a alegria dele, o prazer dela, está centrado em coisas às vezes que você fala: meu Deus, a alegria de Deus, com mais de 500 mil de pessoas que ouviram a mensagem, o cara está alegre por causa da planta, a plantinha aqui. Mas o Deus de mais de 500 mil de pessoas é o Deus da plantinha também. Deus estava com algo aqui encaixado para Jonas. Deus trabalha para mudar a história de Jonas. Deus envia Jonas. Deus estava no controle. Meu querido, minha querida, que está aqui nessa noite, se você tem o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, saiba que Deus está no controle da tua vida. E assim como foi com Jonas, ele chamou Jonas e enviou: vai para lá, estou mandando você ir. Jonas vai para o outro lado. Deus manda a tempestade, Deus manda o peixe, Deus faz com que o peixe vomite Jonas lá onde era para ele. Deus converte o coração dos ninivitas, faz crescer a planta, manda o verme, manda o vento, tudo para falar ao coração do profeta. E parece que era um coração duro, um coração que nada atingia aquele coração, mas Deus continuava. Independente das minhas reações, das minhas posturas, Deus continua falando comigo. Independente das tuas posturas, meu querido, minha querida, Deus continua falando contigo, e Ele vai usar o que for necessário para falar com você e para atingir o teu coração. O alvo de Deus é o meu coração, é o teu coração, e eu tenho certeza que Ele está atingindo corações nessa noite, porque a palavra dele está sendo ministrada. Uma palavra que ela é viva, eficaz, ela penetra nos corações, ela vai até a divisão da alma, ela é apta para dividir alma e espírito. Ela tem o poder que vem de Deus, que penetra, que transforma, que restaura. Deus move tudo e Ele permanece durão lá, duro, né? Vai nascer uma planta, dá sombra, manda o verme, no versículo 8 a gente vê, manda o vento calmoso,
sabe o que era esse vento calmoso? Esse vento calmoso era também chamado o vento siroco. Era um vento oriental muito quente, com muita poeira. Ele era quase que insuportável. Todos os seres vivos se abrigavam. Os animais corriam para cavernas. Os passarinhos ficavam de bico aberto, desesperados com aquele vento, que era um vento com areia, um vento quente, um vento tenebroso. O calor era sufocante. E Deus está usando até esse vento para soprar sobre Jonas. Deus usa todos os recursos para tocar no coração de Jonas. Deus tem usado recursos às vezes que eu não consigo entender, para tocar no meu coração. E quantas vezes eu me angustio profundamente, mas eu me conforto e olho para Deus feliz, porque Ele está cuidando de mim, porque Ele está tratando comigo, porque Ele não me abandonou, porque Ele me ama. E se Ele está tratando contigo, meu querido, minha querida, é porque Ele te ama. E se Ele tem dado esse vento quente ou tantas coisas, é porque Ele te ama. Ele não desistiu de você. Ele foi com Jonas, foi até o fim. E Jonas corria para cá, corria para lá, e ele: vem aqui, Jonas, vem aqui, Jonas. E hoje ele fala: vem aqui, pastor Jonas, vem aqui, irmão Joãozinho, irmã Mariazinha, irmã Joaquininha, vem aqui. Ele está trazendo, ele está usando as mais diversas formas. Ele é Deus. Sexto lugar, Jonas, um homem que ama mais as coisas do que as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo assim, um tempo que é angustiante. Aí no mundo, o que a gente vê? Amor às coisas e às pessoas. Versículos 9 e 10. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Eu imagino Jonas falando assim com Deus: bravo, acaba bravo. É isso aí, não gostou, bate em mim. Talvez tenha sido mais ou menos assim. A Bíblia não está falando isso, pelo amor de Deus. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Nós vemos a ira de Deus aqui nesse capítulo 4, no versículo 1. Olha só, no versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Se enfureceu lá no capítulo 1, porque, no versículo 1, porque o povo ouviu a pregação, porque o povo foi quebrado. Versículo 4, o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Novamente aparece a fúria, a ira. E agora aqui no versículo 9, duas vezes, Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Jonas não quer mudar, ele quer morrer mesmo. Primeiro pelos ninivitas, depois pelas plantas, ninivitas livres, depois das plantas livres, as plantas, né? A planta que tinha sido feito sombra para ele. A inversão de valores. Amava coisas, odiava pessoas. Nossa geração faz assim: amam coisas e odeiam pessoas. Massacram pessoas por causa de coisas. A gente vê aí roubo de celular, a pessoa tomou 2, 3 tiros na cabeça, morreu por causa de um celular. Coisas. Até que não está tanto a questão de tênis, né? Mas um tempo atrás era tênis. Tomava o tênis, deixava o cara descalço e às vezes dava uns tiros, deixava o corpo arrebentado. Coisas. É interessante. Às vezes amamos mais o carro do que a família. Às vezes amamos mais determinadas coisas do que a família. E você pode, sabe, entre parentes, colocar as coisas, às vezes, que estão ficando na tua vida, na frente da família, na frente do teu relacionamento com Deus. E tem acontecido isso, né? É interessante, se alguém morre num conflito qualquer, de rua, para ser tomado as coisas, né? Tudo bem. Agora corta uma árvore, atropela um cachorro, você vai ver o que acontece, né? A sociedade abraça a teologia de Jonas, a preservação da natureza. Eu não sou contra a natureza, mas a inversão de valores a gente vê de uma forma
muito forte. Por último, em sétimo lugar, Jonas, homem que conhece o amor de Deus pela humanidade, mas não se dispõe a proclamar esse amor com alegria. Fez porque tinha que fazer, mas não fez com alegria. Deu uma mensaginha michuruca: 40 dias vai acabar tudo aqui. Eu acho que chegou uma hora que eles não entendiam nem o que ele falava. 40 dias tudo acabou. Versículo 11. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveriam ter pena dessa grande cidade? Deus termina com uma pergunta aqui. Deus se importa com gente e até com animais também. Você conhece quem tem o amor de Deus quando você vê ele tratando animais, mas tem uns excessos aí que são complicados. Onde fica o nosso ônibus guardado, apareceu agora, no mínimo deve ter uns 6 cachorros grandes, e tem mais um monte de pequenininhos assim que já estão andando, e outros que ainda não abriram os olhos. Eu nunca vi um negócio daquele. E eu chego ali, eu coloco o ônibus em ré às vezes, e eu tenho cuidado, eu dou uma ré ali, o ônibus está bem aquele lado dele, eu dou uma ré ali. Aí esses dias eu vi uma das pessoas vizinhas saindo para olhar eu encostar, sabe? Ficou lá olhando. A pessoa nunca tinha falado comigo, nunca. Aí eu estou pondo lá, encostei, quando eu desci, que cheguei perto, aí falou assim: tudo bem? Os cachorrinhos estão lá? Cuidado com os cachorrinhos, os cachorros, sabe? Nunca perguntou: o senhor está bem? Como é que estão as coisas? Os cachorrinhos estão bem? Não passou por cima de nenhum? Eu não sou contra, eu gosto de animais, gosto de cachorro, gosto. Mas sabe, um cuidado tão grande com os animais, que às vezes isso não acontece com pessoas. A gente vê um certo exagero hoje. Pessoas cuidando mais de animais do que pessoas desprezadas e animais sendo cuidados. Não faça de uma pessoa um animal. Cuidado com os excessos. Tá? Tem gente que nessa época fria não tem coragem de levar um cobertor para uma pessoa que está sofrendo por aí, mas pega os animais e põe embaixo do cobertor e vamos aquecer e vamos cuidar, e faz roupinha para os animais, é tanta coisa, né? Eu ouvi falar de um pastor que estava na Europa viajando e disse que viu assim um casal estava com um cachorro. Aí o rapaz foi pegar lá um lanche, aí daqui a pouco a moça que tinha ficado com o cachorro beijou o cachorro na boca. Diz que olhou assim, deu um choque, deu um desespero. Que isso? E aí relata que não foi um beijinho, foi um beijo na boca do cachorro. Inversão de valores. Deus nesse livro demonstra que ama nações que o buscam, aqueles que nós muitas vezes temos repulsa, Ele busca. Jonas, no Antigo Testamento, é o João 3,16 do Novo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus pergunta a Jonas aqui, né, no versículo 11, no final do versículo 11, Deus fala com ele, né? Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus termina esse livro dessa forma, fazendo uma pergunta para ele. Não devia ter pena? O livro termina com uma pergunta: eu não deveria ter pena? Nós não sabemos se Jonas se humilhou ou não. Não sabemos a resposta. Por quê? Jonas está vivo. Ele mora debaixo da sua pele, debaixo da minha pele. O coração de Jonas bate no teu peito. O coração de Jonas bate aqui no meu peito. Você tem o DNA de Jonas. Eu tenho o DNA de Jonas. Nós somos o Jonas dos nossos dias. A resposta para Deus, eu e você devemos dar. Avaliar as nossas vidas. Como é que nós estamos andando?
Como tem sido a nossa valorização na caminhada, das pessoas que Deus coloca ao nosso lado, do que Deus tem feito? Será que nós estamos vendo? Ou a preocupação é tão grande de sermos o centro das atenções que nós não conseguimos ver nada? Deus repudia isso, Deus rejeita isso. E Deus usou de todas as formas para tratar com Jonas, e Ele usa de todas as formas para tratar comigo e com você, e Ele está tratando hoje. E eu não sei como soa tudo isso para você, mas se você não ouvir a mensagem de hoje, Ele vai continuar falando aos teus ouvidos, Ele vai continuar falando contigo, porque Deus trata, porque Ele ama, e Ele está te trazendo para perto dEle, Ele está te arrastando para perto dEle, e você muitas vezes está resistindo, e você resiste com o teu orgulho, com a tua forma de saber, com a tua sabedoria humana, com as tuas posturas humanas, com a tua vontade de que seja como eu quero que seja. Não vai ser como você quer que seja, vai ser como Deus quer que seja. Ele é Deus, e todos chegarão diante dele e se dobrarão e reconhecerão que Ele é Deus. É tempo de reconhecer que Ele é Deus hoje. É tempo de avaliar os nossos conceitos. É tempo de avaliar o que está nos afastando de Deus, o que está nos afastando das pessoas, o que faz as pessoas ficarem meio assim com a gente, porque muitas vezes a nossa mensagem vai acabar com o que eu estou vendo. Aqui, ó, versículo 3, capítulo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Imagine as pessoas ouvindo essa mensagem. A mensagem de um cara que não estava nem aí com a vida de ninguém. E quantas vezes nós estamos assim, nem aí com a vida de ninguém? A mensagem é essa: ouviu, gostou, não gostou, não estou nem aí. Eu quero mais é que você morra. Deus querido, obrigado pela mensagem do capítulo 4 de Jonas, que fala profundamente no meu coração. Me perdoe, ó Deus, muitas vezes pelo meu egoísmo, pela minha falta de amor pelas pessoas. Me perdoe, ó Deus, muitas vezes quando eu fico olhando só para o meu próprio interesse, quando eu olho para o que eu gosto, para o que eu quero. Muitas vezes quando eu atropelo pessoas sem querer saber do pensamento ou do sentimento das pessoas. Muitas vezes quando eu não ouço a tua palavra. Muitas vezes quando eu rejeito a tua palavra, como foi pregada hoje. E quantas vezes eu rejeito? Me perdoe, Deus. Transforma a minha mente, transforma o meu coração, transforma a minha vida. Eu tenho visto, ó Deus, quantas coisas Tu tens usado para falar no meu coração, e tem sido profundo. Tu tens falado, e eu te louvo, ó Deus, pelo privilégio de ser tratado por Ti, de não estar solto, de não estar largado. Eu te louvo, ó Deus, pelo privilégio do Teu Filho ter morrido na cruz por mim, e eu reconhecer esse sacrifício, e a minha vida ser entregue ao Senhor pela ação do Espírito Santo no meu coração. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico por isso, ó Deus, e peço que o Senhor continue transformando a minha vida. E eu oro extensivo aos meus irmãos e amigos que estão aqui nessa noite, que eu creio que a palavra falou ao coração deles também. Perdoe-os pelas atitudes, pelas posturas. Perdoe-os, ó Deus, pela caminhada que muitas vezes é horrível na igreja, é péssima em casa, é péssima no trabalho, é péssima onde anda, é péssima na rua, é péssima quando dirige, é péssima quando faz a declaração de imposto de renda, é péssima quando paga o empregado, é péssima quando está para receber e reclama de tudo. Perdoe, Deus, e restaure as nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a dependermos do Senhor. E assim como o salmista fala lá no Salmo 139, nos últimos versículos, eu me coloco aqui juntamente com esses irmãos diante de Ti. Sonda-nos, ó Deus, vê se algo em nós Te ofende. Livra-nos, ó Deus, de atitudes que Te ofendem, e guia-nos pelo caminho eterno. Faz-nos pessoas que amem ao Senhor de verdade, pessoas que amem pessoas, pessoas que se dediquem, que se doem, não pessoas que ficam só olhando para si, não pessoas que ficam alegres só quando tudo vai bem para ela, mas quando vai para os outros nem vê e nem olha. Livre-nos disso. Ajude-nos para nessa caminhada, para que essa igreja cresça
no conhecimento do Senhor. Cresça na disposição de colocar em prática a tua palavra. Muitas vezes mesmo sofrendo, ó Deus, prejuízo, mas priorizando a tua palavra, priorizando o Senhor. Que nós sejamos pequenos, que tu cresça, ó Deus, e nós diminuamos. É o desejo do meu coração, como pastor dessa igreja, orando por essa igreja, que assim aconteça. Muito obrigado por esse livro. Eu não tinha ideia, Deus, o quanto esse livro falaria com a minha vida, o quanto esse livro falaria com a vida dessa igreja. E eu te louvo pelo privilégio de sermos tratados pelo Senhor através desse livro. Em nome de Jesus, que eu oro.